Então, para a gente concluir essa primeira etapa de estudo sobre o cálculo relacional, a gente vai estudar o cálculo relacional de domínio, tá? Ou apenas cálculo de domínio. Imagine nos anos 70, né, quando tudo isso estava sendo proposto, a gente tinha um cenário bem diferente no mundo da tecnologia, no mundo da computação. Eu diria que a gente tinha em grandes corporações, como bancos, por exemplo, imagina um banco, tá? E a gente tinha de um lado aqui o pessoal que tinha uma formação em contabilidade, em administração, e outras ciências, assim, correlatas. E, por outro lado, tinha aquele pessoal que era desbravador da computação, né, os interessados em TI, né, para o que a TI era na época. E aí essas pessoas iam trabalhar nos bancos. E aí você via situações onde essa turma aqui, alguns deles se interessavam muito por computadores, tá certo? Se interessava muito por aprender coisas relacionadas a computadores e a sistemas, tá? E você, por outro lado, você tinha muita gente aqui que tinha muito interesse em aprender o domínio, tá? Então, essas pessoas, de certa forma, convergiam para trabalhar numa situação onde você era um cara que era um super operador de sistemas. Você conhecia todos os detalhes de como acessar os dados do sistema e cadastrar as coisas, porque antes o uso de ferramentas de computação, né, não era tão fácil quanto é hoje no ponto de vista do usuário, tá? Quem conhecia muito bem esses sistemas eram, né, conhecidos, parecia que essas pessoas eram detentores de segredos e sabia códigos secretos. Na verdade, eles sabiam um monte de comandos, né? Porque a gente não tinha interfaces amigáveis com cliques, com telas que permitiam a gente encontrar as coisas de forma fácil. Então, era muito mais simples e mais barato implementar utilizando certos comandos. A gente tinha muitos códigos, né? Você encontrar o código de um produto, de uma conta de um cliente. Então essas pessoas, por muito tempo de uso, né, eu desenhar até um relógio aqui para vocês lembrarem disso, muito tempo de uso aqui desses sistemas, eles iam decorando códigos, né, o cliente 100, 1, 2, 3, 4, o cliente 3, 2, 2 e assim por diante, né? Eles iam decorando muita coisa, muitos comandos, muitos códigos, e eram detentores, né, do conhecimento de uso do sistema. Então veja que era o cara da TI que deixava de programar, deixava de tentar contribuir de fato para o mundo da TI, porque ele se interessava muito mais no negócio e ele tinha um background aqui na TI, e o cara aqui do outro lado, que tinha formação mais humana na parte de contabilidade, administração, e ele era um cara que gostava de fuçar, e no final das contas as pessoas tinham o mesmo papel dentro dessas instituições, tá? E por que que eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui? Porque nessa época a gente já tinha também um certo interesse em dar mais facilidade para essas pessoas acessarem os seus dados, trabalharem. A gente via também certas resistências, até hoje a gente vê resistência em certos postos de trabalho quanto a essa facilitação do uso, né? Porque as pessoas têm medo de perder seus empregos, porque tem medo de outras pessoas poderem também usar aquilo que ele sabe usar. Então existe uma certa resistência, cada vez menos, né? A gente está movendo para uma sociedade mais aberta para isso, mas a gente ainda tem esse tipo de problema. Então, é, esse cálculo relacionado ao domínio, ele está por trás dele, tem essa perspectiva de facilitar o uso, né? Tem uma questão de interface homem-máquina, tá? A gente tem por trás disso uma motivação para a gente utilizar sistemas de forma mais fácil. Por quê? Esses caras aqui, que tinham esse tipo de papel, eles dominavam, né, linguagens de consulta a banco de dados, ou seja, nessa época que eles aprendiam SQL, porque
porque é uma linguagem, de certa forma, fácil de aprender, mesmo quem não sabe programar, consegue aprender o SQL, né, entende modelo relacional, e eles faziam select nas bases de dados para recuperar informações, gerar relatórios, coisas que o sistema não tinha, e aí quem sabia o SQL era aquele cara que gerava os relatórios mágicos para a instituição, certo? E aí existia também essa vontade de melhorar essa interface, né, de dar mais facilidade de uso. E aí surgiu essa linguagem chamada de Query by Example, né, chamada de QBE. Em português a gente chama de QBE. Tá? Essa foi uma tentativa de a gente ter uma interface mais ou menos assim. A gente imagina uma relação, né, uma relação empregado, onde a gente, de forma visual, a gente veria aqui os atributos, tá? Vou chamar aqui SSN, né, para ficar alinhado com os nossos exemplos. Nome, né, primeiro nome, último nome, assim por diante. Tá? E a gente tem aqui mais salário e mais outros atributos. Então, aqui a gente tem as tuplas com os nossos valores, né, numa relação tradicional. Só que nessa linguagem QBE, a ideia era a gente ter uma tupla, desculpa, uma relação em branco, tá? Que seria como uma espécie de template, tá? Para a gente substituir aqui valores de interesse, operações de interesse. Aí, na prática, a gente não precisaria ter várias linhas, tá? A gente só precisaria ter essa parte aqui. Só uma única linha aqui embaixo, para representar a nossa relação exemplo. E aí a gente especificaria consultas mais ou menos dessa forma aqui. Eu vou especificar. Eu quero retornar os funcionários que ganham mais do que 50 mil, né? A gente já viu esse exemplo. Então ele faria isso aqui assim: 50 mil. Então, você dispararia essa consulta visual e aí retornaria os funcionários que ganham mais de 50 mil. Isso chegou a ser utilizado, mas acabou que não sendo muito bem absorvido, porque o SQL baseado em cálculo relacional de tupla, ele estava sendo desenvolvido também em paralelo, as pessoas foram se acostumando, enfim, isso aí não caiu muito no gosto do povo, tá? Mas é interessante de ver a motivação por trás disso, porque da mesma forma como eu falei, para a motivação lá do cálculo relacional de tupla, a gente precisa de uma boa fundamentação matemática e lógica para dizer que isso aqui tem a expressividade que a gente precisa. Como é que a gente vai fazer certas consultas utilizando um modelo como esse, né? Então, para a gente ser capaz de promover, né, uma linguagem nova, a gente precisa ter boas fundamentações. E aí essa turma também se baseou numa coisa parecida com o cálculo relacional de tupla, que é o cálculo relacional de domínio, tá? Então, a gente tem aqui a estrutura básica do cálculo relacional de domínio, tá? É uma estrutura muito similar à do cálculo relacional de tupla. Aqui está a estrutura da nossa expressão. Só que a diferença é que aqui a gente vai especificar, né, os atributos que a gente quer retornar e eles são as nossas variáveis também aqui. A gente vai iterar sobre atributos, certo? Então, no cálculo de tupla, a gente fazia iteração sobre tuplas, né? Aqui a gente vai fazer sobre atributos. Né? Eu acho um tanto quanto estranho isso, mas ele por baixo tem a mesma semântica, tá? O mesmo significado, o mesmo embasamento. Então a gente tem aqui ó, x1, x2, xn, né? São variáveis de domínio que variam sobre domínios, né? Os nossos atributos. E condição, né, é uma condição a forma do cálculo relacional de domínio. É um pouco estranho de você imaginar como é que seria uma consulta, então vamos ver um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem recupere a data de nascimento e o endereço, né, do funcionário cujo nome é John B. Smith. Então, veja que a gente quer recuperar dois atributos, eles estão aqui
né, a gente utiliza duas variáveis, u e v. Veja que a gente não tem variável para tupla, tá? A gente só tem as variáveis para os atributos que vão ser retornados. E do outro lado aqui, a gente vai ter que declarar uma variável diferente para cada atributo que está envolvido aqui na nossa condição, né? A gente vai ter que declarar um existencial para Q, um para R, S, T, enfim, várias variáveis diferentes aqui, para a gente poder dizer que essa sequência de variáveis aqui, né, são os atributos dessa relação employee. Então, quando eu faço isso, eu vou estar, né, instanciando os atributos da minha relação employee. E aí eu digo que desses atributos aqui, o Q é John e o R, né, é B e o S é Smith. Então, veja que fica muito mais rebuscada aqui a nossa expressão, né? A gente tem que declarar um quantificador existencial para cada atributo envolvido e a gente instanciar tuplas da nossa relação, tendo que concatenar todos os nossos atributos aqui. Fica um pouco estranho, fica um pouco maior, mais rebuscado, mas aí essa turma conseguiu mostrar, né, que o que eles estavam propondo tem fundamentação, tem expressividade, enfim, que era fundamentado. Então a gente estuda o cálculo relacionado ao domínio aqui sem muita profundidade, só para a gente ter um gostinho, um entendimento e fazer essa retomada histórica aí, para dar uma certa motivação para a gente entender como é que certas coisas acontecem por trás dos bastidores. Sabe? Aqui tem alguns quantificadores e suas regras de transformação são extremamente úteis. Vocês, né, quem já estudou lógica precisa dar uma boa revisada nisso. E quem nunca estudou tem que estudar agora para tentar, para aprender, né, essas regras de transformação. Não tem muito mistério, tá? Se você tem aqui um quantificador universal, você e quer transformar num existencial, você nega fora e nega dentro da fórmula, tá certo? Então você nega essa fórmula completa e nega a fórmula que está dentro, né, que tá dentro do escopo do quantificador, ok? Então da mesma forma, se você tem o existencial e você quer transformar para o universal, você nega fora e nega dentro aqui, ok? Então, a gente tem também essa expressão para todo x, então é p de x e q de x. Isso é equivalente a isso aqui. Isso na prática é o que a gente já fez antes aqui, nessa primeira situação, tá? Nessa primeira situação aqui. Só que quando você nega dentro, você vai transformar a conjunção aqui, que é p de x, p de x and q de x, né? A gente vai transformar em not p de x, né? Or not q de x. Então, na prática a gente fez um pouco apertado aqui, mas dá para ver. Na prática a gente fez aqui duas transformações, uma em relação ao quantificador, que não é novidade, a gente já viu aqui em cima, e a outra em relação a essa uso de junção e conjunção. Da mesma forma, a gente pode ter essas outras variações. Então, a gente vai ter 4 variações, né? Porque ou a gente tem i aqui e passa para ou, né? Da mesma forma aqui a gente tem i e passa para ou, só que aqui com o quantificador universal passando para existencial e aqui o existencial passando para universal. E aqui, nessas outras duas linhas, a gente tem o universal passando para o existencial e o existencial passando para o universal nas situações em que a gente tem disjunção, transforma em conjunção, disjunção em conjunção aqui. Embaixo a gente tem mais duas transformações, mas observem que a gente só tem uma equivalência em um sentido, tá? Diferente dos outros exemplos aqui de cima, onde a gente tinha uma equivalência nas duas direções. Então, nesse caso aqui,
a gente tem, se esse lado esquerdo aqui ele é verdade, então esse necessariamente esse outro também é verdade, tá. Então vamos pensar de forma instanciada. A gente tem aqui para todo x, x é uma pessoa, ou seja, não tem nada no mundo mais, só existe pessoa, não existe céu, não existe terra, só pessoas. Então, se eu disser que existe um x, tal que x é pessoa, isso é verdade também. Se só existem pessoas, né, então existe ao menos uma pessoa. E desse outro lado, eu digo que não existe um x onde x é uma pessoa. Ou seja, não há pessoas no mundo. Pode existir várias outras coisas, eu não sei a respeito das outras coisas. Eu só estou afirmando que não existem pessoas no mundo. Então veja que se eu afirmo também que não é verdade que todo x é uma pessoa. Isso é bem verdade, né? Esse daqui ele é mais forte, né? Ele cobre mais situações, né? Eu digo que não é verdade que tudo é pessoa. É. Se não existe nenhuma pessoa, então isso aqui também é verdade, ok? Então são transformações bem importantes, é bom tá com isso bem fresco em mente para a gente poder fazer as nossas brincadeiras com o cálculo relacional. E eu deixo aqui uma sugestão de leitura. A gente tem esse assunto do cálculo relacional no capítulo 8 do nosso livro-texto. Nesse capítulo a gente também tem a álgebra relacional, que a gente já estudou. Então vocês agora vão terminar o capítulo estudando o cálculo relacional. E mais importante do que tudo é tentar fazer os exercícios e, e errar e discutir para a gente realmente aprender. A gente vai ter uma outra aula que vai ser focada em exercícios do cálculo relacional. Então é muito importante que vocês façam vários exercícios para a gente depois focar na resolução desses exercícios. Não precisa vocês gastarem muito tempo aqui com o cálculo relacionado ao domínio, a linguagem QB, a menos que vocês queiram muito, mas se puder escolher, se o tempo for limitado, focar nos exercícios do cálculo relacional. Eu vou disponibilizar também uma lista de exercícios, que na verdade é um subconjunto desses aqui, só para vocês darem uma prioridade em relação a que exercícios fazer. Também, se o tempo for curto, o ideal é fazer todos, mas eu vou ter uns exercícios selecionados, e aí a gente vai fazer uma outra aula que vai ser específica, com a discussão de cada um desses exercícios, né? Da mesma forma como a gente fez com o exemplo anterior, que a gente esmiuçou, a gente viu todas as transformações que estavam ali, a gente vai fazer isso com os demais exercícios, ok? Então, até mais, pessoal.